galera que acompanha o Histórias de Cego. Hoje temos um programa especial. Esses dias nós fizemos um vídeo falando um pouquinho sobre retinoblastoma, sobre aquela polêmica lá do psicólogo que falou que o exame de retina, mapeamento de retina, era para o governo mundial tomar conta das crianças, enfim. E como vocês deixaram perguntas, comentários, nós trouxemos aqui uma especialista hoje que a gente vai falar sobre o câncer no olho, que é a retinoblastoma. Sim, existe câncer no olho, por isso estou aqui com a Manuela Moraes, é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez residência em oftalmologia no Hospital das Clínicas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Manuela, obrigado por ter vindo. Eu começo com a pergunta que as pessoas acham que não tem, né? Então, existe câncer de olho, né? Sim, existe câncer de olho tanto em criança, até pode aparecer no recém-nascido mesmo, e até o fim da vida, até o adulto pode ter câncer no olho. Mas é mais comum em criança? Por que se fala muito do retinoblastoma, né, que é o câncer no olho, em bebês? É porque o retinoblastoma, ele é um câncer conhecido como ser um câncer em crianças pequenas. Também não é muito comum em crianças acima de 6 anos, mas pode acontecer. A maior frequência do retinoblastoma, se for bilateral, ele é diagnosticado geralmente com 1 ano. E se ele for unilateral, geralmente ele é diagnosticado com 2 anos. Ele demora para ser diagnosticado. Mas a criança já nasce com ele? Não necessariamente. Geralmente nascer com ele e muito pequeno é quando é filho de quem tem retinoblastoma. Por isso que quem teve retinoblastoma e teve um filho, esse rastreio, esses exames já tem que ser bem mais precoce do que teoricamente, uma pessoa que não tenha nenhum histórico familiar de retinoblastoma ou doenças oculares. Então, em se tratando de um câncer, né, as consequências dele não é só para o olho, né? Sim, o retinoblastoma, como ele é difícil de ser diagnosticado, porque muitas vezes as pessoas acham que estrabismo em bebê é normal, a criança não responde, ela não vai falar, eu tô enxergando menos, então acaba que acha que criança não precisa ir no oftalmologista, então o diagnóstico muitas vezes é tardio, e nisso dele ser tardio, ele causa metástase, ele pode se espalhar pelo corpo e pode causar morte. Antes de tudo, né? Porque a pessoa fala, pode perder a visão, cara, perder a visão é quase a melhor coisa que pode acontecer se você não tratar um retinoblastoma, né? A doença ficou bem famosa recentemente por causa da filhinha do Thiago Leifert, que se não me engano vai completar 2 anos agora, a Lua, ela tem retinoblastoma, ela fez tratamento, mas nem a mãe eu já estava dando entrevista, falou que pode voltar, né? É um câncer, né? Não tem diferença, só que é um câncer, o quê? Na retina? Na retina. O acompanhamento do retinoblastoma é pro resto da vida. E crianças que têm retinoblastoma bilateral, mesmo que tratados e tal, além de poder voltar o retinoblastoma no olho, ela pode ter outros tumores ósseos, pode ter outras... porque como é uma alteração genética, ela acaba que outras células podem sofrer mutação e ter também câncer de outros tipos de celulares. E não é uma metástase, é um novo câncer. E como é que é o tratamento? O tratamento de retinoblastoma atualmente, ele tá mais assim para preservar o olho e tentar preservar a visão. Então, tumores pequenos, você tenta fazer só quimioterapia intraarterial, que aí você vai pela virilha, né, que nem um cateterismo, você vai pela virilha, sobe até a artéria oftálmica e aí injeta o quimioterápico, né, pequenas doses ali diretamente no olho. E tem outros tipos de tratamento. Aí, quando o tumor é grande ou já tem outras complicações no olho, não tem como preservar a visão, você tira o olho, você faz uma enucleação. Você tira o olho inteiro, só deixa a musculatura. Nessa cirurgia, você já faz a colocação de uma esfera, de uma prótese lá dentro do olho para fazer o volume. E essa criança, depois de recuperada da cirurgia, ela vai usar uma prótese por cima do olho. Outras formas de tratamento também, mas aí depois de quimioterapia intraarterial e enucleação seria quimioterapia venosa mesmo, né? Sistêmica, do corpo inteiro. E você, ao longo da sua carreira, você já acompanhou paciente com retinoblastoma, né? Conta um pouco como é que é isso.
Até porque quando a gente fala de uma pessoa que vai na mídia falar que não tem que fazer tal tipo de exame e tal, a gente está botando em perigo centenas e centenas de crianças. O retinoblastoma atinge centenas de crianças no Brasil todos os anos. Não é uma doença fácil, não é? Sim, então o retinoblastoma ele tem toda na verdade, doenças oculares em crianças pequenas, né? Muita gente acha que criança pequena não precisa usar óculos, nunca. Para que um bebê vai usar óculos? Porque bebê pode ter erros fracionais que vão necessitar de óculos. Crianças podem ter infecções oculares e aí já pode nascer com infecções oculares como a toxoplasmose. Então, assim, qualquer alteração que uma criança pequena ou depois possa ter, tem que ser investigada. Então, um estrabismo, uma catarata, um lacrimejamento excessivo. E o diagnóstico é difícil porque ele envolve risco de vida, né? E assim, como é que é feito o diagnóstico, então? Muitas vezes os pais vão lá, tiram uma foto, veem que a criança tem um reflexo alterado. Quando você tira a foto com flash, você vai ver o que a gente chama de olho de gato, que é aquele olho vermelho, né? O normal é ver o vermelho. E se você tira a foto com flash e aparece o reflexo branco em um ou dois olhos, pode ser o retinoblastoma, pode ser outras coisas também, pode. Qualquer alteração no fundo de olho, catarata, ou até às vezes a angulação da foto ali pode pegar o nervo óptico e aparecer branco. Mas assim, É um indício, não quer dizer que é 100% aparecer o vermelho retinoblastoma, mas... Porque na verdade o ideal, no mundo ideal, o diagnóstico de retinoblastoma não é feito pelos pais tirando uma foto. Como é que seria o mundo ideal? Pais que tem um dos dois, ou os dois, que tem retinoblastoma e vão ter um filho, eles têm que levar esse filho muito rápido, com menos de um mês de vida, o ideal já levar num oftalmologista, de preferência um oftalmologista que seja especializado em oncologia, em retinoblastoma mesmo, e aí ele já vai começar, porque daí ele vai pegar essa lesão muito pequena e já vai tentar tratar mais rapidamente. Quem não tem nenhum histórico familiar de nada, já quando nasce já faz o teste do olhinho, mas o teste do olhinho é um teste de triagem, ele não é um teste específico para nenhuma alteração dentro do olho, né? Então o teste do olhinho, ele joga uma luz dentro do olho e vai ver se tem uma catarata mais, que apareça mais assim evidente. Dá para ver se o tamanho do olho está alterado, poderia ser um indício de glaucoma. Ou alterações palpebrais, às vezes, podem aparecer. E a criança ela tem que ser submetida a um teste oftalmológico até um ano de vida, com ou sem alterações familiares, retinoblastoma nem nada. Toda criança deveria, né, até um ano de vida, passar por um oftalmologista e depois anualmente também. Eu não tive retinoblastoma, eu tive glaucoma. O glaucoma foi identificado com 7 meses de idade. Apesar da insistência dos meus familiares em falar pro pediatra que eu tinha alguma alteração e tudo mais, e o pediatra fez pouco deles. Mas como seria a minha vida se o glaucoma fosse identificado antes, a gente não sabe. Então, doenças no olho, independente de retinoblastoma, quanto mais antes são identificadas, mais possibilidades tem de você tratar. Retinoblastoma, a gente, outra vez, está falando de um câncer, e um câncer, ele leva à morte. O olho fica muito perto do cérebro. Tem alguma coisa a ver? A metástase em geral vai para o cérebro? Não tem uma regra? Como é que funciona isso? Pode ir para o cérebro, e existe um retinoblastoma que chama trilateral, que é um retinoblastoma que já, de cara, ele já vem nos dois olhos e na pineal, que é a glândula que a gente tem, uma das glândulas que a gente tem no cérebro. Então, e ele pode metastatizar ali tanto para o cérebro quanto para fígado, outros órgãos, né? E quais são os exames definitivos que detectam o retinoblastoma? O primeiro exame é o exame do oftalmologista mesmo, dilatando a pupila da criança, vendo fundo de olho. Ali a retina ela tem uma coloração alaranjada e se tiver um retinoblastoma vai ser uma lesão esbranquiçada. E elevada muitas vezes. Se for muito inicial, vai ser uma coisa muito discretinha, branquinha e tal, mas se já é mais já passou um tempo, essa lesão já cresce, já fica como se fosse um nódulo lá dentro da retina. Aí o oftalmologista vai e manda por uma ecografia. Na ecografia, você vê a lesão, uma massa, como se fosse um nódulo lá dentro, com áreas de calcificação. Então, a ecografia, ela ajuda muito nesse diagnóstico.
E aí, depois de feito esse diagnóstico com ultrassom, você vai fazer outros exames, já pensando se tem metástase, aí seria uma ressonância e até aspiração de líquor para ver se tem alguma coisa no sistema nervoso central. Para exemplificar aqui, para as pessoas que estão vendo e que tem algum medo de algum diagnóstico errado, alguma coisa assim, né, que nem esse psicólogo falou, a ecografia é um exame dinâmico. Então, por exemplo, quando a mulher está grávida, você faz uma ecografia, você faz um ultrassom, é tudo a mesma coisa. É por som, então ele não irradia nada, não é que nem um raio-x, uma tomografia, ele não tem radiação. Você pode fazer ecografia quantas vezes você quiser, que nada vai acontecer com quem está sendo submetido a ela. Ele não tem nenhum efeito colateral. Então, quando você faz uma ecografia numa mulher grávida, você vê o bebê lá dentro. Quando você faz uma ecografia no olho, você vê o conteúdo do olho, que é como se fosse uma gelatina, né? Então, aqui tem uma ecografia de um paciente sem nenhuma alteração. Então, ele essa bola aqui preta é a parte interna do olho, sem nada. E quando você tem uma criança com retinoblastoma mesmo, ela tem essa massa branca dentro do olho. Então, comparando os dois, a gente sempre faz exame de criança de retinoblastoma dos dois olhos. Mesmo que quem examinou não tenha visto nada em um dos olhos, você examina os dois. Então, quando o pai e a mãe estão acompanhando uma criança para um exame desse, ele pode ver, ele vai ver em tempo real lá, um olho sem nada, um olho com alteração, né? Os dois anormais, que seja. Então, tem como você ver em tempo real aquilo que o médico está explicando. Aí, os outros exames são isso, são exames para ver se houve uma metástase, né? Sua especialidade está trabalhando com ecografia, né? E você, pela ecografia, você já identificou muitas vezes, algumas vezes, o retinoblastoma em crianças que não suspeitavam disso? Como é que funciona isso? Já aconteceu por causa muitas vezes não dá para ver o fundo de olho. Então, aparece uma criança, às vezes, só com catarata, aí você vai pensar, catarata congênita, nasceu catarata, vamos operar catarata. Aí, antes de operar uma catarata, você tem que fazer o exame de ecografia. Se você não consegue ver o fundo de olho, né, em qualquer paciente, você tem que fazer uma ecografia, porque atrás da catarata pode ter alguma coisa. Ou pacientes que foram diagnosticados com glaucoma congênito, porque a córnea fica opaca, aí nisso você faz a ecografia e tem uma lesão dentro do olho. Então, muitas vezes o diagnóstico é pela ecografia, porque o retinoblastoma, se você faz uma cirurgia num paciente que tem retinoblastoma, você dissemina o retinoblastoma. Então, por exemplo, uma criança com glaucoma que você suspeita que é congênito, é só glaucoma, né? Se você faz uma cirurgia de glaucoma ali e ela tem um retinoblastoma, você disseminou a doença que às vezes era só local, você espalhou. E aí o tratamento já tem que vir com quimioterapia sistêmica junto, porque só o tratamento local já não adianta mais, ele espalhou. Então o tratamento, quando nunca se biopsia um retinoblastoma, porque a biópsia da lesão também pode disseminar para a órbita, né, que seria o que fica em volta ali do olho. E aí o tratamento é sistêmico. Já é desesperador para uma mãe, como foi para mim, né? Saber que o filho tem um glaucoma e que vai ficar cego. Na verdade, para uma mãe que descobre que o seu bebezinho está com retinoblastoma, ficar cego é uma das consequências, porque a gente está falando de uma doença grave e uma doença que se espalha de uma forma rápida, né? Dificilmente um bebê sobrevive muitos meses, muitos anos, se não for tratado, né? Doutora? Qual a expectativa de vida de uma criança não tratada? Geralmente evolui muito rápido, mas depende por exemplo, se é bilateral, se é unilateral, que idade aquela criança tem com retinoblastoma unilateral. Mas já teve crianças muito novas, antes de 5 anos de idade, já, mesmo com tratamento, mas um tratamento que começou muito tardio, já havia óbito por causa de metástase mesmo do tumor. Nós estamos falando, seja de uma doença grave, de uma doença que destrói famílias, né? Ninguém quer que seu filho nasça com uma doença gravíssima, que o tratamento em si já é complexo e tal. Diante disso, como é que você acha, saindo até um pouco da coisa da medicina, como é que afeta vocês, profissionais de saúde, que lidam com doenças e lidam com a vida real, né? De pessoas que têm doença, pegam doença, chegar uma pessoa como essa, que não tem formação nenhuma em medicina, e falar algo que só confunde as pessoas e que não tem embasamento nenhum?
Assim, em relação ao retinoblastoma, acho que ele é raro, ele é muito raro, então, assim, vai ser difícil juntar uma doença muito rara com uma família que está passando por esse problema e ter uma pessoa dessa influenciando. Eu espero que não aconteça. Mas é muito ruim, porque muitas vezes essa pessoa, ela vai ter... esse psicólogo, ele vai ter mais audiência do que um médico, oftalmologista. Então, assim, ele vai conseguir influenciar muito mais gente para não fazer nenhuma avaliação oftalmológica do que, às vezes, um oftalmologista falar, olha, faça uma avaliação oftalmológica. Esse vídeo aqui vai ter muito menos visualização do que o vídeo em que ele falou essa besteira. Então, a gente faz aqui o nosso papel, mas essa disseminação de informação, essas teorias da conspiração, isso só atrapalha, isso vai gerar sofrimento a muita gente, porque se uma pessoa deixar de fazer, tudo bem, aquela pessoa pode não ter nada, mas se 100 mil pessoas deixarem de fazer, talvez 4 tenham retinoblastoma. E o que acontece assim, quando uma pessoa dessa fala isso, nunca que vai vir alguém e vai falar assim, você me falou isso, eu não fui consultar, agora eu tô, meu filho, não sei o que, tá, ou eu tô assim. Então, assim, ele fala, mas ele não vai arcar com as consequências. Ele não tem nenhuma forma aí de pagar o preço, porque ninguém vai voltar e falar, diferente de, por exemplo, um pediatra que falou que a criança não tinha nada, e aí com o tempo descobre que não, tinha sim. Às vezes pode acontecer um processo, essa pessoa, como ela não é regulada por nenhum conselho, não sei se o conselho de psicologia pode interferir em alguma coisa, mas assim, ele acaba que ele é uma pessoa que influencia. O que você está falando aqui, você está regulada pelo CRM, né? Você fala alguma besteira aqui, alguma coisa que não é sentido, o CRM pode entrar em contato e tudo mais. O cara fala o que quiser, porque não tem ninguém, eu não sei nem se o conselho de psicologia faz, porque ele não está falando sobre psicologia, né? Ele tá falando sobre qualquer coisa, vozes da minha cabeça. Então, assim, o principal que, assim, talvez ele não esteja prejudicando tanta gente com retinoblastoma, porque retinoblastoma não é tão frequente assim. Mas ele vai prejudicar crianças de formas variadas. Um óculos que tem que usar, uma cirurgia de catarata congênita que às vezes tem que fazer, infecções, inflamações dentro do olho que não vão ser diagnosticadas porque alguém tá falando que não é para fazer o exame. Então, assim, ele acaba influenciando em várias outras patologias. Às vezes, será que a pessoa não leva para outros, não só para o olho, mas para outras doenças tipo de exame, também? pra Não precisa vacina, fazer nada. Quer implantar um chip, essas coisas. E ele falou especificamente de mapeamento da retina. O mapeamento da retina é usado pro retinoblastoma ou ele falou qualquer coisa? Não, o mapeamento de retina é o fundo de olho. É o exame que é feito quando você pinga um colírio para dilatar a pupila, que é o pretinho do olho, o meinho. Você dilata a pupila com colírios e aí você vê toda a periferia da retina, a retina como um todo. Porque se você não dilata, existem aparelhos que você até consegue ver, mas não é um mapeamento de retina, são outros exames. Sensacional, obrigado pelas explicações. Acho que a gente respondeu a todas as perguntas aqui das pessoas, as coisas mais comuns a respeito ao retinoblastoma. Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar dentro do que a gente falou? Quem tiver com alguma criança aí, da idade que for, né? Mas principalmente nessa faixa etária, fica pensando assim, poxa, mas eu vou aonde? Eu não tenho dinheiro. Então, assim, qual que é a orientação? Existem urgências oftalmológicas, acredito que em todas as capitais do SUS, que podem fazer o exame dessas crianças, e se a pessoa não tem acesso dessa forma, ela pode ir no posto de saúde pedir uma consulta oftalmológica. Se ela já notou alguma coisa, eu acho que ela, né, tem que falar, olha, tá assim, é grave, não sei o que, tá demorando, entra na ouvidoria, o SUS tem uma ouvidoria, pode procurar aí no Google, tá demorando muito, tá assim, já viu que tem uma alteração, tem meses esperando a consulta, entra na ouvidoria, faz uma reclamação, e é isso. E se a pessoa tem condições, aí tem vários oftalmologistas, procura um para te dar uma orientação, porque é uma doença grave, ou se não for essa doença, às vezes é outra coisa, ou nem que seja para você ficar tranquilo também. Mesmo que você não vá ter retinoblastoma e você pode prevenir outra doença que vai te levar a cegueira, vai te levar a uma deficiência visual grave, e você falou em que tem nas grandes capitais, mas mesmo nas cidades do interior, quando não tem uma urgência oftalmológica, a prefeitura, ela leva, né? Tem que pedir no posto. É bom saber isso, tá, gente? Porque a prefeitura tem esse serviço, ela leva as pessoas, carro da prefeitura, pro local mais próximo que tem
essa urgência oftalmológica, a doutora que trabalha em urgência do SUS, então vive atendendo casos do interior, não é? Perfeito? Sim. Então, não deixe de recorrer. O SUS tem muito mais coisa do que a gente imagina. E quem não quiser, particular e tudo mais, né, procura um médico, gente. Para de ficar acreditando em pessoas que não têm formação nenhuma, né? Assim como eu aqui não vou falar de diagnóstico de oftalmologia, porque eu não tenho formação. Eu espero que também outras pessoas não falem, porque é para não confundir a cabeça e levar muita gente a passar por situações graves, né? Eu tenho o meu programa, né, o de cego para cego, em que eu converso com pessoas, pais, de crianças que estão perdendo a visão, pessoas que estão perdendo a visão ou que já ficaram cegas. Eu já conversei com pessoas que têm filhos com retinoblastoma e não é fácil, a gente não está falando de um passeio no parque, muito pelo contrário, né? O Thiago Life, com todos os recursos que tem, ele que deve ter ido dos Estados Unidos e outros países fazer consulta, mas ele não está tranquilão, né? A própria mãe da menininha falou que o câncer pode voltar. Então, para a gente ficar atento. E quanto antes a gente levar os nossos filhinhos, nossas criancinhas ao oftalmologista, elas estão mais seguras, correto? Obrigado, doutora, obrigado. É isso, galera. Histórias de cego. Papo como esse, você leu o celular, você nunca viu nem eu. Tchau, tchau.